Queria que você se posicionasse dessa forma, que a partir deste momento nada, absolutamente nada possa te distrair. Ao contrário, você esteja intercedendo pela palavra, mas também recebendo aquilo que Deus tem para nós nesta noite. Amém? Se pudermos ficar de pé ainda, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 13. Primeiro livro da Bíblia, o livro do começo, Gênesis capítulo 13. Vamos ler inicialmente os 10 primeiros versículos. Do Egito, Abrão, aqui ele ainda chamava Abrão. Do Egito, Abrão, com sua mulher e tudo que possuía, subiu em direção ao sul de Canaã, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abrão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Ele partiu do Neguebe rumo à cidade de Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou a uma região que fica entre Betel e Ai, onde já havia estabelecido seu acampamento no passado. Abrão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Ló, que seguia Abrão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois, morando na mesma região. Isso porque possuíam tantos bens, servos e animais, que a terra não conseguia sustentar a todos. Por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época os cananeus e os ferezeus ainda habitavam estas terras. Então Abrão propõe a Ló que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores, afinal somos irmãos. Vê, toda a terra não está diante de ti. Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, com as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Vou caminhar um pouco mais. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim os dois se separaram. Pai, fala conosco em nome de Jesus, queremos ouvir somente a tua voz. Não permita que nada nos atrapalhe, nada interfira neste momento na mensagem, e que o teu Espírito Santo atue em nós. Nós queremos sentir, Senhor, a tua voz falando ao nosso ouvido, mas ao nosso coração principalmente. Que nós possamos sair daqui nesta noite falando: valeu a pena estar aqui, Senhor, valeu a pena ouvir a tua voz. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Podem sentar, queridos. Se há uma coisa que muita gente não sabe, é escolher. Se há uma coisa que as pessoas, algumas delas, têm pavor, é o momento da decisão, de escolha isso ou escolha aquilo, não é? E tem uns que só sabem escolher se alguém ajudá-los a escolher. Não há nada demais eu pedir ajuda a alguém. Mas eu queria te perguntar nesta noite: você sabe escolher?
Em se tratando de futuro, você sabe o que é melhor para você? Você já chegou num lugar, por exemplo, para comprar uma casa, olhou... Eu conheço alguns irmãos que para comprar uma casa, ele vai lá 200 vezes. E a gente aprende que para você comprar uma casa, você onde vai morar, você tem que ir lá de manhã, de tarde e de noite. Você tem que saber como é que são as... Mas mesmo assim, eu te pergunto, você visitando, indo 200 vezes, fazendo o que você tem que fazer, você garante que vai fazer um bom negócio? E quando chega no momento de você decidir por algo que vai afetar outras pessoas, ou vai ter a participação de outras pessoas, aí então é um negócio muito sério. Eu dizia que, e costumo dizer ainda que, há uns anos atrás, meu ministério era formado de 4 pessoas, eu, minha esposa e minhas 2 filhas. Então eu era um pastor itinerante, e visitava igrejas, cantava, era mais fácil de decidir. Agora aumentou um pouquinho o contingente, e nós temos aqui 100 e tantos membros. Que coisa difícil é quando você vai decidir, porque você tem que pensar nas pessoas que estão contigo, é muito difícil. E eu te pergunto, você sabe o que é melhor para você? Eu queria que você começasse a caminhar nesse sentido, mas cuidado para você não viajar e deixar a mensagem aqui e começar a imaginar coisas que você perdeu, que não é o momento. Mas eu quero que você faça essa avaliação. Você sabe o que é melhor para você? Será que há algum pecado ou algum erro deixa eu fazer uma coisa, que senão eu venho contra a palavra aqui, contra a mensagem. Será que há algum erro, algum engano, algum pecado em olhar, na hora em se tratando de terras, como foi aqui, eu olhar, a pessoa diz para mim, escolhe onde você quer, e eu olhar a planície, eu olhar os pastos verdejantes, eu olhar e saber que ali tem muita água. A Bíblia diz que aquele lugar onde Ló escolheu, era um lugar tão rico e semelhante ao jardim do Éden em termos de água. Está errado. Se eu te levasse num loteamento para você escolher um lote, te mostro um lote todo cheio de pedra e um lote todo bonitinho assim, qual que você escolhe? Bonitinho, eu acho. Então onde está o erro? Há algo errado de se almejar uma vida folgada? Há algo errado, por exemplo, de você estar trabalhando numa empresa e de repente lhe aparece uma oportunidade ou um convite e você vê que nessa outra empresa que estão lhe chamando, você vai ganhar bem mais ou o dobro? Há algo errado. Há algo errado você pensar assim, eu ganhei um dinheirinho, está sobrando aqui um pouquinho, eu vou aplicar aqui para ter lucros. Há algo errado. Eu acho que não. Há? Onde é que pode então estar o erro? E nós vamos ver os erros que Ló cometeu. E o título dessa mensagem de hoje, onde foi que eu errei? Porque olhando aqui, se a mensagem terminasse aqui, alguém poderia dizer assim, Deus gosta que as pessoas escolham a pior terra. Essa é a mensagem. Deus não gosta daquele que vê um lugar bonito, um lugar amplo, com muita água. Deus não gosta. E há até pessoas que pensam assim, que para servir a Deus você tem que fazer voto de franciscano. E eu te mostro na Bíblia o dia que você precisar, você me procure, e eu vou te provar de Gênesis e Apocalipse, que os servos de Deus, todos, absolutamente todos, são prósperos.
Já falei isso aqui. Não há, esse não é o erro. Pastor, por favor, pastor, eu já estou aqui com o meu ouvido coçando. Diz para mim. Primeira coisa, e aí você pode pensar que eu estou desdizendo o que disse. Ló faz a sua escolha unicamente baseada na aparência. Só na aparência. Tem um ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro, né? Só na aparência. Mas a aparência é muito importante também. Todavia, há um outro ditado que diz que as aparências enganam. E em se tratando de sutilezas do inimigo, ele trabalha com o engano. Ele trabalha com as aparências. Ele faz a maquiagem. Onde eu quero chegar? Eu quero que ao final desta mensagem você seja capaz de identificar que você pode e deve buscar o melhor de Deus. Mas o erro, nós precisamos descobrir como é que nós decidimos isso e como é que nós não devemos decidir. Ele escolhe pelas aparências porque ele estava vidrado. Acho que aquilo que chamava a atenção dele, eu preciso de um lugar amplo para o meu gado. Abraão também precisava. Mas a diferença de Abraão para Ló, e nós vamos ver, Abraão, eu deixei um finalzinho só para falar de Abraão, que eu quero falar mais sobre Ló, para aprendermos com os erros de Ló. Abraão também diz, a Bíblia, que ele era muito rico, está aqui, eu li, ele tinha muito gado. Mas a diferença é que Abraão tinha uma confiança sobrenatural em Deus. E ele via as coisas de uma ótica diferente, de um ponto de vista diferente. E é disso que nós queremos falar. Continuando a narrativa, a segunda coisa que Ló fez foi estender as suas tendas para o lado de Sodoma. Ele sabia que Sodoma era um lugar que tinha muita gente. Ele não tinha a internet ali, ele não tinha as informações que nós temos hoje, mas ele sabia, porque essa turma, eles tinham o seu gado, as suas ovelhas ali, e os pastores, as pessoas, eles tinham que pesquisar. Eu já falei aqui sobre o Salmo 23, nós demos algumas ilustrações, né? O que é que o pastor faz pela ovelha, o que é que ele precisa fazer para ele ser um bom pastor da ovelha, e eles com certeza faziam isso. Eles iam procurar o melhor pasto, eles iam saber, então ali eles ficavam sabendo de inúmeras coisas, da água, do pasto, do clima, mas eles sabiam também que naquele lugar havia muita gente, mas eles souberam de mais coisas, e Ló soube de mais coisas, que desse lado de Sodoma era um lado onde tinha muita gente, mas era um lugar onde as pessoas eram perversas, eram com moral baixa. Você sabe que depois Deus vem destruir Sodoma e Gomorra. Já sabia disso. Então Ló não caiu de pato num lugar, mas ele sabia, e isso chamou a atenção dele. Se tem muita gente, eu tenho muito cliente, eu tenho muito gado. Se tem uma população muito grande, eu tenho chances. Quais chances? Muitas chances, porque Ló era inteligente também. Então ele arma as suas tendas e abre e vai plantando. Aqui diz que ele tinha muitas tendas e ele vai plantando, né, vamos dizer assim, ele vai acampando, vai estendendo as suas tendas para o lugar em direção a Sodoma. E eu queria aproveitar esse trecho da palavra de Deus, e a Bíblia nos permite isso, para nós fazermos uma comparação e uma analogia, porque você pode e deve pregar sobre o Antigo Testamento desde que ele aponte para o Novo.
desde que você consiga enxergar nisso tudo a mão de Deus em mostrar Jesus. Nós não podemos só voltar ao Antigo Testamento, não devemos pregar o Antigo Testamento como se aquilo se encerrasse ali mesmo. Por quê? Porque perderia todo sentido se Jesus veio para completar aquilo que era a sombra. Então nós vamos fazer essa comparação aqui, levando os irmãos, nada que eu vou inventar, mas que a Bíblia e que os estudiosos nos ajudam nisso. Sodoma, o lado de Sodoma, então, é considerado o lado do mal. Então eu quero que os irmãos comecem a pensar numa visão espiritual. Nós estamos falando numa visão espiritual. Comentarista, um deles aqui, que são vários, na Bíblia King James, ele diz que Abraão tinha um coração justo e generoso e entregou a Ló o direito de decidir. Ló sabia que em Sodoma e Gomorra vivia uma grande população, pagã e ímpia ao extremo. Mas considerando que aquela terra parecia reproduzir as condições naturais ideais, algo como o próprio Jardim do Éden, com farto e constante suprimento de água, Ló optou por correr o risco da convivência com gente perversa e tomar posse de toda a campina do Jordão até Sodoma. Às vezes eu fico incomodado, irmãos, quando eu ouço uma pessoa, e quando eu conheço a pessoa, então eu fico mais incomodado ainda. E a pessoa diz: não, pastor, eu estou indo ali assim, mas esse ambiente, não, pastor, mas quem sabe Deus está me levando lá para converter todo mundo, né? E quando eu conheço a pessoa, eu digo assim: Jesus, tenha misericórdia, porque essa pessoa não tem força para se defender e ainda vai querer vencer uma multidão. Nós temos que ter um cuidado, irmãos. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo? Sim, mas nós temos que ter um cuidado. Nós não podemos entrar num campo de batalhas, nós não podemos entrar num lugar onde tudo é contrário àquilo que a Bíblia diz, se nós não estivermos preparados para isso. E é isto que nós precisamos, é esta a palavra desta noite, é que nós devemos buscar o melhor, mas em algumas situações nós temos que abrir mão do melhor. Nós temos que deixar passar a oportunidade que parece ser ímpar, para que não percamos a nossa alma. A palavra de Deus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou, o que daria ele em favor da sua alma? O lado de Sodoma é um lado que pende para o carnal, mas o carnal, eu não quero falar só do pecado, eu quero falar do carnal da carne, do carnal, carne contrário ao espírito. Nós temos carne, eu gosto do meu corpo, perceberam que eu emagreci? Eu gosto de comer bem, amém, Pirilo? Não é bom, irmãos? Eu gosto de estar em bons lugares, eu gosto de estar num ambiente saudável, mas há momentos que eu preciso abrir mão disto, e eu tenho que viver, mesmo tendo que alimentar o meu corpo, eu tenho que viver observando o que o Espírito manda para alimentar o meu corpo. Quantos estão entendendo? Diga amém. O lado de Sodoma é o lado das falsas aparências, aquilo que anima os nossos olhos, nos dá uma alegria efêmera. Irmãos, isso vale para tudo. Estou falando aqui do caso de Ló, no caso de terras, mas isso vale para você escolher seu namorado, sua namorada. Ah, como eu conheço casos desastrosos. Há uns anos atrás eu estava conversando com uma moça, eu e minha esposa, ela já vai saber de quem nós estamos falando. Eu disse: olha, esse casamento não parece ser o ideal para você. Você vai casar, olha só, olha o que está acontecendo. Ah, mas
Ele me leva a tantos lugares, eu almoço em lugares tão legais, ele é tão bom, ele me compra roupa, ele faz isso. Eu disse, olha, isso pode ser uma isca para te conquistar. Você tem que ver o outro lado, não é só isso. Mas não, deu outro. Casaram-se, os restaurantes diminuíram, as roupas também tiveram que dar uma cortada, e aí a pessoa começou a ter que viver com a realidade do casamento, onde os dois acordam com remela no olho, olham um para o outro, e quando fala bom dia, vai aquele bafo. Então, você tem que gostar acima do normal. Depois você tem que preparar, você está preparado para ouvir ronco? Estamos nessa fase aí, né, minha filha? Serve para tudo. E uma coisa que eu queria que você entendesse, meu amado, que a única coisa que o inimigo está interessado em nós é destruir a nossa espiritualidade, mais nada. Mais nada. Eu uma vez falei aqui, eu não gosto de máximas, mas de vez em quando é bom você soltar uma meio máxima, se é que existe meio máxima. Acho que o diabo não está interessado em te matar, ele ele veio para matar, roubar, destruir, mas no sentido de matar a sua fé, matar a sua esperança. Ele quer te dominar e deixar você dentro da igreja, dominado por ele. É isso que ele quer. Que ali ele vai contaminando, ele vai minando as coisas, e quando ele perceber, ele tem uma igreja dentro da igreja, ou dentro da família. Então são aparências falsas, servem para tudo que você imaginar. Eu trabalhei com automóveis e na agência que eu trabalhava, graças a Deus, o dono era muito enjoado. Se ele pegava um carro na troca e o carro tinha um amassadinho no paralama, ele chamava um revendedor e um comprador aí que revende carros e disse, olha, leva esse carro, você me dá aí R$500 de lucro, 1.000 e leva. Ele não retocava o carro para vender, porque ele não gostava. Ele disse, eu não quero passar o dissabor e a pessoa vir aqui e disse assim, esse carro bateu. Ele não gostava disso. Mas eu conhecia lugares, por causa do meu convívio, que você tirava o carro e se fosse para guardar na cristaleira, ele era o ideal. Mas se fosse para andar, daqui a pouco ele começava a desmontar. Você encostava a mão assim com força, black solda. Então afundava o dedo na lataria. Aparência. Tudo na vida o inimigo quer fazer com que nós nos demos, não que nós tenhamos dificuldade só, mas que nós sejamos humilhados. Por quê? O problema não é contigo nem comigo, o problema é com Deus. Ele quer dizer aí, aquele que você criou, olha aqui, vergonha, olha só. Irmãos, por isso que eu disse aqui uma vez, vamos parar de rir de bêbado. A gente vê o bêbado, e olha lá o bêbado, para de rir, porque o diabo bate palma junto com você, diz, olha lá aquele que o Senhor criou a sua imagem e semelhança, olha o que ele está fazendo. Pessoas, prostitutas na rua, mal vestidas, a gente passa, não é, minha filha? E a gente diz assim, Senhor, tem misericórdia dessa vida, ô Pai, até porque eu tenho filhas, e eu fico imaginando, meu Deus, o sofrimento desse pai, dessa mãe, que descobrir, se já não sabe, que sua filha é capaz. Isso anima o inimigo, e esse é o contexto das coisas. Nós não podemos viver assim. Deus nos criou para sermos os melhores, sermos abençoados, não o melhor no sentido de competitividade, mas de não precisarmos de nada. Veja então o preço de uma escolha carnal, uma escolha feita só na carne, sem o Espírito, sem orar, sem perguntar a Deus. Ela é uma escolha egoísta, ela visa você. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ela visa atender a você em tudo. Por isso que eu fiz a pergunta, há algum erro, se eu for levar você para comprar alguma coisa e te mostrar este, você vai escolher o pior? Mas pode ser que o não melhor ali seja o que Deus esteja te dando. Diz assim, eu quero te dar aquilo ali e eu vou fazer daquilo ali algo sobrenatural. Amém ou não? Em Tiago, capítulo 4, versículo 3,
o Senhor diz que vocês pedem com motivação errada, simplesmente para gastarem em vossos prazeres. Essa é a questão. Onde está o erro de Ló? Na motivação. Quando eu escolho qualquer coisa para a minha vida, eu escolho com a motivação em Deus ou escolho com a motivação carnal, ou seja, farinha pouca, meu pirão primeiro. Quer um exemplo? Casei-me com a Vera. Dia bonito. Ela estava bonita, irmã. Entrou sorridente, eu sorridente, todo mundo rindo, tão lindo. Todo lugar que nós íamos passear, era eu com ela. Hotel serve e tal. Nasceu a primeira filha. Me lembro como se fosse hoje. Vamos sair de férias, vamos. Vê se não é assim. Liga para o hotel e vê se tem uma boa área para criança. Irmãos, os irmãos acham que eu ia para o hotel e ia ficar lá com ela só para criança? Não, eu ia também comer o meu torresminho, eu ia passear, ia pegar a piscina, mas eu estava preocupado, porque agora já tinha uma pessoa, e a minha motivação era essa, não adiantava eu ir, ela é pequena, tem 1 ano, 2, fica quieta aí, joga, amarra ela no carrinho lá e deixa ela quieta lá, não. Agora preste atenção, quando nós fomos alugar o nosso apartamento depois disso, primeira coisa, deixa eu ver como é que é o playground. Vocês estão entendendo, irmãos? Qual é a motivação? Eu vou morar no playground? Não. Mas eu preciso de alguma coisa que agrade, agora a minha e depois a outra, as 2 filhas. A motivação é o centro de tudo na vida do crente. Com que motivação? E aí, meu irmão, você pode ramificar para cá e para cá, para lá, e os pregadores que estão aqui, que estão empregados, já peguem pregação para você. E qual é a sua motivação para estar na igreja? Você está na igreja por quê? Você vem à igreja por quê? Qual é a sua motivação? Eu fico muito preocupado, irmãos, quando parece que a gente tem que ter cenourinhas. A Bíblia falou isso um dia aqui, acho que não. O que é a cenourinha? Eu tenho que dar brinde. Daqui a pouco, assim, atenção, no culto de domingo, estaremos sorteando uma Brasília 0 km. Para que os irmãos venham à igreja, uma bicicleta, uma caixa de bombom. Vocês já imaginaram, irmãos? A minha motivação será esta. Hoje de manhã nós pregamos algo parecido com isso, e o Espírito Santo tem me dado uma mensagem de manhã, de noite parece que completa, ou se não completa, tem ligação com ela, e fala sobre isso, fala sobre a necessidade de nós entendermos o que nós estamos fazendo aqui. E eu disse de manhã, seria natural que Jesus nos salvasse, Ele nos salva, e depois nos levasse para a casa dele, para morar com Ele? Por que não leva? Por que nos deixa aqui? Para que nós vivamos implantando o reino. Irmãos, nós não precisamos fazer voto de franciscano, nós não precisamos comer mal, nós precisamos morar mal, mas pode ser que você esteja comendo mal e morando mal, porque você fez as suas escolhas, uma motivação errada. Porque tudo Ele dá, a Bíblia diz que Ele dá aos justos enquanto dormem. Essa escolha carnal é a escolha que agrada ao homem, mas o Senhor quer que você seja agradado, Ele quer agradar você. E uma escolha espiritual nos beneficia, mas antes glorifica Deus. Irmãos, eu imagino eu trazendo, lá na época, vamos voltar aqui a Abraão está aqui, não vai falar de Abraão, não gosto desse nome Abraão, né? Abraão e Ló está aqui, e eles fazem uma consulta aqui, olha só, Abraão chamou lá um técnico, um avaliador, disse, qual lado que você deve me indicar aqui? Ele disse, cara, é aquele lado ali, mas aquele lado é isso, é um espetáculo,
olha, a água é assim, parece com a água do jardim do Éden, isso aqui, ali tem muita gente, Abraão vai ter muito cliente. E o Ló, eu também acho que vai ser esse lado, mas esse lado não. Abraão faz uma escolha, pega um lado que não era o lado ideal aos olhos de Ló era aquele, leva, e aí Deus vem, transforma aquilo ali num lugar próspero, numa terra maravilhosa. Para que isso? Para as pessoas falarem assim, o que é isso? Que Deus é esse? Que troço de doido? O cara veio. Irmãos, aqui tem muitos irmãos que já foram a Israel, né? Eu ainda não fui, vou se Deus quiser. Vamos ou não vamos, irmãos? Amém. Como é que pode ser? Como é que pode dar fruta nos lugares daquele lá, irmão? Diz que uns lugares horrorosos, uns pedregulhos e tal. Como é que pode Israel ser o que é no lugar onde estão, se não é a mão de Deus? Eu queria que você me respondesse. A Bíblia diz em Efésios 1:6 que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. A motivação é porque Ló não perguntou a Deus. Mas você sabe por que Ló não perguntou a Deus? Porque ele não estava acostumado a perguntar a Deus. Só isso. Às vezes você vê um casal que o marido faz tudo sem falar com a esposa, ou a esposa faz tudo sem falar com o marido. Aí você vai perguntar, mas você falou com ele? Não, eu não falo nada com ele. Então, a nossa vida é assim, cada um por si, estão separados dentro de casa. Ló não perguntou a Deus porque ele não estava acostumado. Mas Abraão estava acostumado. Então, seria pela motivação equivocada que às vezes não recebemos o que pedimos? Eu gostaria que agora você pensasse nisso, diante de Deus. Por que o seu vizinho tem e você não tem? Por que o seu irmão da igreja tem e você não tem? Por que você compra na hora que tinha que vender, aí vendeu? Não, agora era hora de comprar. Por quê? Por que você sempre está infeliz? Caramba, não dou sorte, eu comprei o carro e era 0 quilômetro e ele já quebrou. Eu comprei um carro usado porque era mais barato, ficou mais caro porque eu gastei o dobro. Por quê? Eu não estou dizendo que isto é porque você não tem Deus no coração, mas a colocação da pergunta é: não seria por uma motivação equivocada? Eu quero comprar esse carro porque esse carro é o seguinte, isso aqui vai ser o meu, nossa, eu vou entrar nesse carro, a minha vida vai ser outra vida, aí Deus, opa, é o carro que faz a sua vida ou sou eu? É o carro? Então vamos ver que carro que você vai comprar. Motivações erradas. Quantos casais que estão brigando e dizem assim, vamos fazer uma viagem, vamos para Paris, Lamutos. Meu amado, a viagem vai ser boa, quando voltar ela vai cair na realidade, ou ele, e vai continuar tudo igual, e você agora tem uma dívida. Motivação, meu amor. Mas quando você confia a sua vida a Deus, e coloca-o em primeiro lugar na sua vida, você acha que Deus vai querer que você coma carne dura? Você acha que Deus vai querer que você compre as coisas que só podem dar erradas? Você acha que Deus vai querer que o seu casamento seja um casamento que tem que sofrer? Jesus disse que nós teremos aflição, o casamento é uma aflição. Não, meu irmão, não. Tem alguma coisa errada, pode procurar. Ou você não está dando o tempo que precisa, ou não está ouvindo a voz de Deus. Então, quais foram as consequências da escolha de Ló? Primeiro, Ló se estabelece em Sodoma. Primeiro foi só na direção. Depois, sabe o que ele fez? Ele se mudou para Sodoma.
Ali em Sodoma ele cria raízes. Lá em Gênesis capítulo 19 vai mostrar, antes de acontecer uma catástrofe, vai acontecer agora, Sodoma e Gomorra vão ser destruídas, diz que a noite estava caindo, quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se com a face por terra. Sabe o que ele estava fazendo na porta da cidade? Quem sentava à porta da cidade, como estava Ló, eram as pessoas importantes, julgadores, juízes. Ele era uma pessoa, porque as coisas eram resolvidas na entrada da cidade. E ele estava ali para isso. Olha o que ele faz, ele se estabelece em Sodoma. Pastor, mas tem algum problema de eu ser alguma coisa importante num lugar onde as pessoas são ímpias? Não tem, aparentemente não, mas aparentemente sim, depende de você. Como está o seu coração? Como é a sua vida com Deus? Você costuma perguntar tudo a Deus primeiro? Você tem a sua vida dirigida por Deus? Senão eu digo, não vá. Não vá. Você tem anticorpos para isso? Então, ao criar raízes, e ele criou raiz ali, ele teve dificuldade em sair, porque ele tinha muita coisa. Irmãos, como é difícil quando uma pessoa vem nos buscar, ou não a mim só, mas a qualquer outra igreja, pastor, e tal, e você começa a falar, olha, você para ter Jesus no seu coração, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Mas vai ser difícil, pastor, vai ser difícil, porque fica difícil, você se enraizou ali naquelas coisas. Por isso que um jovem rico procura Jesus, e Jesus não disse, tem que ser pobre para entrar no reino de Deus, hein? Não, ele disse, como é difícil, porque as pessoas acabam se agarrando, se atracando nas coisas que são legais, que são boas. Mas chega uma hora, meu amado, que você tem que se desvencilhar daquilo e cair na realidade e dizer, não sou daqui, eu tenho que usar isso daqui, mas para glorificar o nome de Deus. Os anjos mandam ele sair por causa da destruição da cidade, aqui em Gênesis capítulo 19, mas ele não conseguia tomar uma decisão. Que difícil, irmãos. Que difícil. Eu tive uma família, conhecimento de uma família, pastoreando essa família, e quando eles chegaram, eles não eram casados. Aí eu disse, olha, eu vou receber vocês aqui, mas o que vocês acham do casamento? Não, nós achamos que é importante, até nós queremos casar, então eu vou ajudar vocês, podem vir, sejam bem-vindos. E os recebi, e ficaram ali. Passado um ano eu disse, olha só, porque eu dei um tempo na minha cabeça, e esse tempo acabou chegando, e eu disse, vamos conversar, como é que está o negócio do casamento? Pastor, está difícil. Sabe o que está difícil? É o seguinte, porque ela mora com a mãe, com os irmãos, numa casa muito grande, e depois também tem a pensão do marido, do outro marido, mas era um emaranhado de gato. Eu falei, mas você tem que medir. Vocês estão vivendo em adultério, vocês estão vivendo em fornicação. Você quer isso para a sua vida e depois você quer pedir a Deus que abençoe a sua vida? Você acha que Deus vai abençoar e vai falar assim, não, meu coração dele é tão bonzinho, tadinho, bonzinho, carimba aqui, bom para ele. Parágrafo número 1, nessa lei de Deus. Não, eu sei, mas, pastor, aí vai ficar difícil. Mas, nós vamos tentar. Eu pensei que você já estava tentando, já tem um ano. Não, deu menos de um mês e ele foi embora da igreja. É uma escolha. É uma escolha. Será que, irmãos, nós estamos preparados para estar estabelecendo a nossa vida em um lugar onde tudo é o contrário? Você se sente bem em chegar num lugar e ter uma roda de amigos que só fala palavrão? Eu me sinto mal. E se preciso for, eu vou abandonar esses amigos. Eu preguei uma vez aqui que eu disse que o crente tem que estar preparado para fazer inimizade.
para perder amigo. Ele tem que estar preparado. Chega uma hora que você vai ter que perder. Ou Deus, ou aquilo ali. Ao ganhar essa influência que a Ló tinha, nessa cidade ímpia, ele perdeu completamente seu testemunho. Aí é o pior. Nós vivemos de testemunhos, irmãos, de mostrar a nossa vida para que as pessoas aceitem Jesus através de nós, e ele agora perdeu o seu testemunho. Se você prosseguir estudando em casa, olhando os outros capítulos, principalmente quando você chegar no capítulo 18, 19, você vai ver isso, não é a intenção agora, mas eu quero que você creia que eu estou te passando fatos reais. E chegou ao ponto, no versículo 19, no capítulo 19, no versículo 14, chegou ao ponto de nem a sua própria família aceitar mais o seu conselho. Ih, Jesus! Às vezes, irmãos, eu encontro situações que eu fico desesperado. Olha só, 19, versículo 14. Então Ló correu e foi falar com os homens que iam se casar com suas filhas, e ele os instava: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor destruirá toda a cidade. Todavia eles pensaram que ele estivesse apenas brincando. Irmãos, como eu já ouvi mulher falar do marido, o marido falar da mulher, mas a mulher, esse marido é uma banana. Aí ele vira: e você é um abacaxi. Por quê? Perdeu o respeito. E você acha que isso agrada a Deus? A Bíblia diz que Deus deu a mulher para ser a ajudadora do homem, mas não ajudadora. Você é minha ajudante, é outra coisa. Ajudante é uma coisa, ajudadora é outra, no sentido da palavra. Mas o português diz que é coisa, é sinônimo. Irmão, na Bíblia, no original, eu já disse isso várias vezes, mas pode ser que você não tenha ouvido. O termo ajudadora aqui para a mulher é ezer. É o mesmo termo usado para Deus como nosso auxílio. Perdeu o testemunho por causa de uma escolha. Ele sabia que era um lugar onde habitavam pessoas carnais completamente depravadas, que não eram pagãs, não tinham Deus. Pastor, qual é a solução? A solução é você colocar a sua motivação. Eu vou para ali, Senhor, tem algo para mim ali? Tem? Então eu vou lá. Alguns podem até pensar que é um fanatismo da minha parte, mas graças a Deus, muitas pessoas que têm andado comigo e me ouvido, têm feito isso e têm visto como é que Deus usa. Você quer passar as férias aonde, irmãos? Pastor, eu queria na Flórida, ser atendido em nome de Jesus. Mas qual é a sua motivação? Será que você vai chegar na Flórida e vai botar uma peruca, um óculos escuro diferente para ninguém te conhecer e ninguém saber que você é crente, que eu diz agora, meu irmão, você pode dar com os murros na água. Mas entenda de forma diferente: Senhor, hoje eu quero evangelizar na Flórida. Se o Senhor não me trouxer ninguém, amém. Mas se trouxer, não me deixa negar fogo. Meu irmão, Ele vai te dar mais do que você tem capacidade para fazer. Eu gosto de contar os mimos de Deus. As pessoas podem pensar: pastor, alguém me disse, não fala isso não, sabe? Porque as pessoas podem achar que o senhor está contando vantagem. Irmão, contar vantagem. Eu preciso dar o testemunho. Eu gosto de falar dos mimos de Deus. Não é legal os mimos de Deus? E eu aluguei lá um lugar onde nós íamos ficar agora na Flórida. Chegamos eu, minha esposa e minha filha, e a pessoa veio, eu converso um pouco e tal. Cantei da outra vez, né, Chicão? Chicão falou: olha, você aqui era um cantor evangélico, é pastor, estávamos juntos da outra vez. E ela: canta. Eu cantei para ela ali na recepção. Você sabe que eu canto mesmo, pronto. E aí chamou mais e tal, e me reconheceram. Cheguei lá: lembro, você esteve aqui e tal. E
Estão passeando? Nós viemos passear, estou com a minha esposa, estamos fazendo 41 anos de casada. Ela, que legal! Estuda em inglês, irmão, porque eu arrebento no inglês, né? Aí ela disse assim, botou o mapa na minha frente assim, das casas, e disse assim, onde você já ficou aqui das outras vezes? Já fiquei lá, acho que 2 ou 3 vezes. Eu falei, aqui, ela fez assim, forget, esquece. Irmão, ela me deu um upgrade, me colocou num lugar onde os 2 quartos eram as 2 suítes, de frente para o lago, sem pagar mais nada. Você não vai falar, uhul! Você não foi porque não foi contigo, mas eu falei. Ela falou, o check-in é às 4 horas da tarde, era 1 e pouco, espera 5 minutos que eu só vou mandar dar uma arrumada lá. Esperei 5, 10 minutos, pode ir, e já fomos. Quando eu abri a porta, Chicão, parecia que era uma fábrica de perfume, a casa, perfumada. Aquilo alegrou meu coração. Lembra disso? Quando eu entrei, que cheirinho bom, mimo de Deus. Agora eu sou capaz de te falar que Deus me levou ali, talvez, só para falar para uma pessoa que nós falamos dentro de uma loja do Evangelho de Jesus. Porque Deus é assim, Ele é rico, Ele gasta uma grana. Ele paga 2 passagens aéreas e leva, bota na casa para você falar para um. Ainda tem um outro que eu nem lembrava, teve um rapaz de Caxias que estava lá e nós falamos, e oramos, a minha filha até filmou, estava comprando um reloginho ali num quiosque daquele ali, e eu disse, no fim de tudo, você tem Jesus no seu coração? Aí a pessoa disse, olha, eu preciso de oração. Eu falei assim, então é agora, porque eu não sei quando eu vou te ver mais. Posso orar aqui agora? Ele pode. Obviamente que eu não entrei igual o cabo da Ciolo, oh Senhor! Então, eu disfarcei ali, ele é o jeito dele, né? Mas eu entrei ali e disfarcei. Eu entrei ali, botei a mão na cabeça dele, mas não fiquei escondido atrás do quiosque, não. Não fiquei escondido. Ali. Pus a mão e falei assim, para ele, só para ele ouvir. Senhor Jesus e tal, eu fiz uma oração por ele, e ele tal, e lacrimejou. Irmão, foi só para isso. Ah, pastor, foi coincidência. Você prefere ver assim, porque a sua motivação é diferente, mas a minha não. Ao mesmo ponto, eu tenho certeza que Deus me guardou da pedra no rim, que eu já tive outras vezes, que Deus me guardou de algum espasmo, espasmo que fala na coluna, que Deus guardou a minha filha, que guardou a minha esposa, porque Ele cuida de nós. Desde que a sua motivação seja diferente. Ele me deu condição de ir e comer ali, comer aqui, comprar uma coisinha aqui, uma coisinha dali. Foi Ele, o dinheiro é dele. E Ele é capaz de investir fortuna. Se Ele tiver uma pessoa para você falar na Austrália, Ele vai te levar na Austrália. E você vai falar 10 minutos, eu vou te dar 1 mês. Já contei isso aqui, irmãos, mas eu preciso contar de novo, porque está dentro da mensagem. Nós estávamos próximos do Natal, vivendo um aperto ali, e eu vivendo só da música, vi a Vivian e a Thaís almoçando ali conosco na minha casa, na nossa casa, e elas pequenas falaram, pai, a gente podia essa vez passar o Natal no Hotel Fazenda, porque as crianças são assim, não tem dinheiro, paga com cartão. Eu não tenho dinheiro, minha filha. Ah, mas seria bom. Falei, seria maravilhoso, mas vamos orar, quem sabe Deus, né, nos permite isso aí. Não deu 10 minutos. Liga para mim o irmão José de Freitas, muito conhecido de alguns irmãos aqui, dono de hotel ali próximo da onde nós somos agora no Retiro, Hotel Monte Belo. Irmão Isaías, ele falava grave, né? Quero te fazer uma proposta. Você cantar num culto de Natal que eu quero fazer no meu hotel. Vou fazer um cultinho lá para os visitantes, os hóspedes que estiver lá. E aí você canta lá para mim, umas 2, 3 músicas numa noite, e aproveita e fica lá do Natal até o Ano Novo no hotel. Você acha que eu disse para ele, vou pensar? Eu disse, é de Deus, e fomos lá. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Não teve quase o culto, só tinha 2 pessoas, acho que não avisou, não esqueceu, e fomos lá para o salão, a pessoa tocou um negócio, eu cantei um pedacinho lá de uma música, e acabou, e fiquei 1 semana, comendo,
bebendo, dormindo. Mimo de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Vamos concluir. Finalmente, a prova disso tudo está em Abraão. Veja o que Deus fala para ele. Versículo 14 do capítulo 13. Então, prosseguindo. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue os teus olhos e observa bem do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei a ti, e não somente a ti, a tua descendência forever. Para sempre. Tornarei a tua posteridade, aqueles que vêm depois, como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu te darei. Então Abraão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos carvalhos de Manre, na cidade de Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Para onde Deus tem te levado? Para onde você quer ir? Às vezes o tiro tem que ser dado para cá para você acertar lá, e você não está vendo. Você conhece o amanhã? Você sabe escolher? Você sabe o que é melhor para você? Mas Deus sabe. Antes que você pense que essa mensagem é uma mensagem para que você abandone todas as suas riquezas, não. É para que você saiba conquistá-las. E riquezas, eu falo de riquezas pecuniárias, monetárias, fazendas e riquezas, família, vida, alma. É tempo de confiar em Deus. Ele tem o melhor para nós. Para isso, faça escolhas que agradem a Deus antes de tudo. E as nossas escolhas, Deus sabe quando nós não estamos colocando a motivação nele, mas Ele deixa. Vocês acham que Deus não gostava de Ló, irmãos? A Bíblia diz que Deus mandou o seu filho para morrer pelo miserável. Deus ama o assassino, Deus ama o ladrão, não quer que ele fique assassino e ladrão. Mas é por eles. Vocês acham que Deus não gostava de Ló? Deixa ele se ferrar. Não! Mas Deus permite, e Deus fica triste quando você faz uma escolha sob outro ponto de vista. A palavra que eu tenho para você essa noite é que você aprenda a confiar mais em Deus. Estamos vivendo um momento difícil. Domingo que vem nós vamos começar a eleger o nosso presidente. Todos nós queremos um determinado presidente porque achamos que ele é a solução. Cuidado para não colocá-lo acima de Deus. Cuidado para o seu coração não passar essa mensagem para Deus.
Eu também estou com esperança nesse mesmo que vocês estão e que o Brasil está, porque achamos que pode ser. Mas e se não for? A nossa esperança precisa estar em Deus. Porque já passamos por outras situações difíceis e estamos aqui. A nossa esperança precisa estar em Deus. Mas temos que fazer a nossa parte, e já estamos fazendo. E aproveitando o ensejo, irmãos, daqui a pouco eu vou anunciar de novo. Quarta-feira é a última quarta antes da eleição, nós vamos clamar pela pátria aqui. Queria ver essa igreja lotada, rasgando o céu. Temos que confiar em Deus. Suas escolhas. E eu quero fazer um convite agora, eu queria que a igreja ficasse de pé. Eu vou orar por algo que eu não costumo orar aqui. Já orei, mas não é o... Eu quero orar pela sua prosperidade. E ser próspero não significa você ter dinheiro ou ter emprego. Ser próspero significa você ter uma vida próspera. Sua família faz parte dessa prosperidade. Sua saúde faz parte. A sua alegria, o seu prazer. O que adianta você ter muito dinheiro e você não pode comprar, não pode comer? O médico diz que você está com um estômago ruim e você não pode comer. Prosperidade envolve também isso. E prosperidade é você crescer. Hoje você está aqui, amanhã você tem que mais do que hoje, depois de amanhã mais do que amanhã, e assim vai, prosperando, mostrando o quê? Mostrando o agir de Deus na sua vida. Há pessoas aqui com certeza que estão às vésperas de decisões que precisam tomar, ou já estão pensando na decisão que vão ter que tomar em janeiro, em fevereiro, alguma coisa que seu contrato de aluguel, a sua compra, o seu isso, o seu aquilo, seja o que for. Eu queria trazer você ao altar para simbolizar aquilo que Abraão fez. Ele chegou lá no Hebrom, ele ergueu um altar e consagrou o Senhor. Hoje esse altar é a nossa vida. E nós vamos considerar que esse altar é o Hebrom, as terras de Manre e próximo ali. Nós vamos consagrar isso ao Senhor e dizer: Senhor, eu já tentei fazer isso, eu não consigo, fico, não durmo. A primeira coisa que o Senhor vai te dar é uma paz sobrenatural, meu amado e minha amada, sobrenatural, para você decidir. E você vai decidir se assim, e se não for assim, eu sei que Deus vai fazer tudo melhor, porque Ele fez as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele fez as que não são para confundir as que são. Eu quero chamar aqui no altar. Se você tem algo que está te desestruturando, seja em termos financeiros, familiares, uma escolha que você precisa fazer, ou quem sabe já fez, e você precisa agora recuperar isso, restaurar isso. Eu queria que vocês contassem com a minha ajuda, irmãos, a ajuda da pastora, a ajuda dessa igreja. Nós vamos orar com vocês, orar por você. Não quero orar por você, eu quero orar com você. Você vai orar, eu não posso fazer a sua parte, mas que você trouxesse ao altar agora. Eu tenho uma decisão, eu tenho medo, eu já fiz cálculo, eu já entrei na internet, mas meu amado, se você não confiar não adianta nada. Ou você confia em Deus, ou você está lascado, perdido. Estou vendo aqui comerciantes. Meu irmão, que difícil você comprar o trigo lá e o trigo mofar, não sei se acontece isso, ou estragar, né? Ficar passado. Você tem que comprar. Senhor, esse pão aqui é só um pretexto para o outro pão, o pão da vida. Ah, meu amado, se for assim, você vai ver que ele vai comprar e vender para você. Quantos estão entendendo isso? Pessoas que estão no seu emprego, são líderes de algum departamento, alguma coisa assim, e não são bem aceitos. Às vezes as pessoas ficam criticando, dizem: Senhor, quem me pôs aqui foi o Senhor,
Então eu quero que este emprego seja só um pretexto para a tua glória. Acabou. Você vai ver o que vai acontecer. As pessoas vão chegar dizendo: o que aconteceu com esse moço? O que aconteceu com essa moça? O que aconteceu com essa família? É assim que eu creio, irmãos. Eu quero orar por isso nessa noite para nós terminarmos. Há mais alguém? Se há, pode vir. Pode vir. Pode vir. Não é? Vocês vão abrir um negócio agora, né? Já estão abrindo, né? Esse negócio é de quem? Mas ele está ouvindo isso. Quem compra e vende é ele. Você é um mero instrumento na mão dele. Você sabe o que vai acontecer na indústria de tecidos em novembro? Quer que eu te diga? Eu posso dizer, quer que eu diga? Não sei. Não sei. E como é que você está entrando? Então deixa ele falar. Amém ou não? Quantas pessoas aqui na frente já estão aqui ainda?